Bom dia, que o nosso Deus, nosso Pai, derrame muitas bênçãos nesse dia sobre todos nós, amém? A graça dele, a paz dele, a força dele seja derramada de forma abundante, né? Eu sempre gosto de dizer que Deus derrame sua graça sobre nós de tal maneira que a gente possa ficar encharcado, né? Da graça de Deus, amém? Nós somos privilegiados, pode ter certeza, de termos o Senhor, de termos Jesus, de termos a palavra de Deus, de podermos orar. Pode ter certeza, se a gente não tivesse nada disso, se nós não tivéssemos essa fé, essa esperança e esse amor, né, de Deus derramado através do Espírito Santo dele nas nossas vidas, eu não sei o que seria de nós. Talvez nós não estaríamos suportando esse momento que estamos, pode ter certeza. Então, por mais que às vezes tem dia que a gente abaixa um pouquinho, né? Fica um pouco entristecido, fica um pouco assim meio pensativo, reflexivo, mas isso é normal. Mas pode ter certeza, o que nos levanta, o que nos anima, o que nos direciona é o Senhor. Você mesmo pode dizer isso, né, na sua vida, que nem todo dia nós estamos igual, assim, tem dia que a gente está mais baqueado, mas Deus vai renovando as nossas forças, né? Uma boa noite de sono, uma oração feita diante de Deus, entregando nosso coração a Ele, abrindo nosso coração ao Senhor, lendo a palavra, tudo isso renova, revigora a nossa vida, não é verdade? Então, que Deus possa abençoar você nesse dia, nesse feriado, né? Dia do trabalhador. E aí eu pergunto, todos nós somos trabalhadores, né? Não importa a função, a profissão, até como diz, né, a dona de casa, a do lar, todos nós somos trabalhadores. E hoje é o nosso dia, dia do trabalho. E como que o trabalho é importante nas nossas vidas, né? Como que a gente se sente realizado com o trabalho, não é verdade? Ainda mais quando o nosso trabalho implica, né, em colaborar, em ajudar a coletividade, né? Não que todo trabalho faz isso, né? Com certeza. Mas você vê que um trabalho depende de outro trabalho. Se um trabalho não existir, provavelmente um outro trabalho não vai existir, entendeu? Então, um pouco como que cada função, cada parte, né, é importante, como cada trabalhador, né, é digno, como que cada função exercida é importante. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente não tem uma valorização de todo trabalhador, né? Todo mundo sabe disso. Infelizmente, existe muito preconceito, existe muitas coisas que atravessam aí na nossa maneira de ver, às vezes, o trabalho. Mas todo trabalhador, todo tipo de trabalho é de grande importância, né? Eu vi há muito tempo atrás, passou uma matéria, fizeram uma pesquisa com os garis, né? Aqueles que trabalham nas ruas, limpando as ruas, colhendo os lixos e tudo, fazendo toda aquela limpeza urbana. E foi feita uma pesquisa de que essas pessoas são tratadas como pessoas invisíveis, né? Isso é muito triste, né? Porque todo trabalho, todo tipo de trabalho é muito importante. Nós temos que valorizar todo trabalhador, tá certo? Nesse tempo da pandemia, nós temos que lembrar do trabalhador mais humilde, né? Mas que está ali fazendo parte de todo o processo, a limpeza do hospital, a portaria do hospital, todo o trabalho ali faz parte desse conjunto. Nós fomos beneficiados também. Nós temos que lembrar que a gente não teve problema nenhum de alimento, de tudo, né, dessas coisas essenciais, porque muita gente estava trabalhando, enquanto alguns realmente não podem trabalhar, né? Alguns setores realmente ficaram impedidos, mas muitos setores estavam e estão trabalhando, né? Está voltando aos poucos essa questão. E realmente hoje o dia do trabalho esse dia ficou muito mais significativo, não é verdade?
diante dessa quarentena, diante dessa situação, né? E a gente precisa orar pelo trabalhador, pela saúde mental do trabalhador, né? Porque realmente todos estão preocupados, porque a nossa renda, o fruto do nosso trabalho vem, né, do trabalho, né? E se não existe o trabalho, as pessoas ficam muito mais preocupadas, né? Muito mais angustiadas com tudo isso. Realmente a gente precisa entender e a sociedade precisa mudar, precisa haver uma justiça social, né? Precisa ter uma distribuição de renda melhor. Tudo isso é questionado nesse dia, né? E a gente precisa orar por isso, orar, porque isso começa lá nas leis, né? Começa flui a partir de toda uma ação, né? Governamental mesmo, né? Desse sistema que às vezes a gente fica angustiado com esse sistema político e econômico, né? Infelizmente. Então a gente precisa ter aí paz com tudo isso, né? O trabalho precisa ser uma coisa que ser significativo, que dignifique mesmo, né? E muitas vezes as pessoas estão angustiadas até com o seu trabalho, né? Não se adaptam. Eu entendo que cada um, como diz aquela máxima, existe um lugar para cada um, né? Um trabalho para cada um, mas muitas vezes diante das situações sociais, econômicas da pessoa, né, a desigualdade social, a pessoa até gostaria de desenvolver numa certa área, mas infelizmente devido a outras questões ela não tem acesso. Então nós temos que clamar muito, né? Você vê que esse tema trabalho é muito abrangente, né? Mas o povo de Deus tem que fazer a diferença, o povo de Deus tem que orar, o povo de Deus tem que estar atento a isso e pedindo para Deus estar abençoando todo trabalhador e abençoar o trabalho, né? E a gente percebe, né, depois dessa quarentena, há um desdobramento de muitas coisas e aí a igreja, nós como servos de Deus, temos que estar orando e colocando essas pessoas, o trabalhador, a vida econômica do nosso país, né? Já devemos estar orando por isso. Que Deus possa ter misericórdia, né? Muita misericórdia. Então, irmãos, eu quero lembrar do trabalhador, abençoar cada trabalhador, sinta parabenizado, sinta homenageado nesse dia, né? E que Deus possa abençoar nosso trabalho, né? Abençoar o fruto do nosso trabalho, seja o fruto vindo através de recurso financeiro, né? Ou o fruto do trabalho, como o trabalho que a gente exerce, que o fruto é vermos a casa, as coisas arrumadas, organizadas, fluindo, né? Como a gente faz às vezes em casa, ver aquela pia, né? Eu já falei para vocês que eu estou fazendo terapia, né? Todos esses dias de quarentena. Terapia, né? Então eu vou para a pia, né, para lavar a louça. E essa tem sido a minha terapia. Mas assim, é um trabalho. E como que a gente vê, né, tudo organizadinho, arrumadinho, limpo, organizado. Como qualquer coisa que você faz, organiza a sua estante, trabalha ali no seu lar para as coisas fluírem e ficar melhor. Isso gera, né, autoestima, gera uma série de coisas boas, ver as coisas realmente no seu lugar, né? Então vamos pedir a Deus para nos abençoar nesse dia. Vamos pedir a Deus para abençoar todo o trabalho. Amém? Muito bem, irmãos. Que bom a gente poder falar sobre isso em nome de Jesus. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, o que eu aprendo na palavra de Deus. Eu quero falar sobre isso, sobre esse texto. Levítico 6, do versículo 8 ao 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a sua pele nua, e levantará a cinza, quando houver consumido o holocausto sobre o altar,
e a porá junto a esse. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse texto é um claro exemplo para nós, né, que não existe diferenciação entre um serviço e outro. Eu gostei de ler e encontrar essa passagem bíblica nas leituras que tenho feito, porque realmente mostra que a sociedade, quando age fazendo diferenciação entre tipo de trabalhos, ela está sendo injusta. E Deus, né, na sua infinita sabedoria, graça e amor e cuidado, né, e sabedoria, ele coloca aqui um exemplo, né, de uma função muito importante para a sociedade de Israel, que era a função sacerdotal, não é verdade? O sacerdote, ele tinha um papel, um status dentro do cotidiano, né? Dentro da sociedade judaica. E isso aqui nós estamos lendo um texto ainda na formação dessa nação. Não podemos nem chamar aqui ainda Levítico como nação, porque eles eram um povo, né? Eu já disse isso em outros contextos, que para um povo se tornar uma nação, ela precisa de três coisas. Ela precisa de um território, né? Ela precisa de leis, constituição e um povo, obviamente. Então, povo, território e leis. Por isso que nós podemos chamar de nação brasileira, porque nós temos um território, nós temos uma constituição, né, que é um conjunto de leis, e nós temos o povo brasileiro, obviamente, tá certo? Então, mas aqui na formação, né, aqui nós temos vários períodos, até Israel ser o que Israel é hoje, né? Você vê, ela só se tornou nação em 1944, 45, é mais ou menos isso que ela se tornou declaradamente, oficialmente, né, nação pelas Nações Unidas, pela ONU, nessa época. Então, olha só, né, o caminhar de tudo isso, né? Então nós temos que ver aqui que aí Deus está trabalhando essa nação, e o sacerdote, né? O sacerdote vinha da descendência de Arão, né? Arão, Moisés, que eram irmãos da tribo de Levi. A tribo de Levi foi separada por Deus para trabalhar exclusivamente nas coisas do Senhor. Então os levitas, assim a gente chama de forma mais geral, né? Só que Levi teve 3 filhos, né? Os Merari, Coate e Gerson. Por isso que temos os Meraritas, os Coatitas, os Gersonitas, né? Moisés e Arão, se eu não estou enganado, eles eram Gersonitas. Mas eu posso verificar isso depois, que eu ainda estou com uma certa dúvida aqui na minha cabeça. Mas nós temos aqui então os sacerdotes que vinham da descendência de Arão, né? E aqui Deus descreve, né, essa função tão importante, tão, né, digna, vamos dizer assim, aos olhos da sociedade, ao contexto do status que ela tinha. Mas aqui nós temos uma coisa interessante, Deus mostrando, né, que nos detalhes aqui interessantes, que o sacerdote não era apenas responsável pelo ritual da oferta, ou seja, do sacrifício, né? Não é só aquela parte do ritual de apresentação do sacrifício, do holocausto, das ofertas pacíficas. Não, aqui também sua tarefa só estava completa quando ele limpasse o altar e levasse as cinzas para fora do acampamento. Então, um serviço literalmente sujo, não é? Um serviço que ele mesmo tinha que fazer, segundo o texto bíblico aqui. Ele tinha que vestir uma roupa para fazer todo o ofício de
do ritual, e quando ele tinha que levar, fazer a parte da limpeza, ele tinha que vestir outras roupas. Olha só os detalhes aqui no texto, mostrando o serviço do sacerdote para ele completar toda a tarefa dele naquele processo de adoração a Deus. Olha, irmãos, isso é fantástico, né? Então, um serviço literalmente sujo que ele mesmo tinha que fazer. O fogo do altar precisava ficar aceso o tempo todo, inclusive à noite, né? Então, era mais um serviço, mais uma responsabilidade que o sacerdote tinha. Aí você fala assim, mas ele tinha apoio, obviamente, mas era a responsabilidade dele fazer isso. Olha que coisa interessante, né? Todo um processo. Os levitas era a tribo que foi designada para esses serviços todos, né? Na igreja, principalmente as igrejas neopentecostal, né? Batizou-se aquela ideia que levitas são os cantores, né? Que bom, isso mesmo. No tempo de Davi, né? Já no período de Davi, quando houve uma restauração dos ofícios, do trabalho no templo, né? Ou ainda no tabernáculo, depois no templo, que houve designações de funções para os levitas. E aí surge a classe dos músicos. Mas essa não era uma das tarefas dos levitas. Eles que limpavam, eles que organizavam, eles que faziam todo aquele processo, né? O apoio dos levitas aos sacerdotes também existiu, tá certo? Mas aqui nós estamos falando do sacerdote mesmo. Era um trabalho dele, era a responsabilidade dele ali. Ele que no outro dia, né, depois que tirava a cinza, limpava, porque o altar tinha que ficar continuamente aceso. Irmãos, se a churrasqueira da sua casa ficar suja, você não consegue manter a brasa ali não, por isso que você tem que limpar a churrasqueira, tirar aquela brasa já consumida, que virou cinza, fazer toda aquela limpeza, reacender todo. Então, era um processo constante isso lá no altar do sacrifício. E era responsabilidade, era tarefa do sacerdote. Ele tinha que trocar até de roupa para fazer todo esse processo. Então, irmãos, então eu quero dizer aqui que no olhar religioso daquele contexto, não havia diferença de santidade ou importância nas atividades relacionadas ao culto, do sacrifício público, a limpeza e a vigilância noturna. Não havia coisas mais importantes para um e para outro. Todos eram importantes. E Deus era extremamente organizado, que ele colocou tarefa para cada filhos, né, dos Levi, de Levi, né, como eu disse, foram 3 filhos. Então, cada descendente, os meraritas, os coatitas, os gersonitas, tinha sua responsabilidade em todo o processo de cuidado do tabernáculo e todo o processo ali que envolvia o serviço ao Senhor. Lógico, irmãos, nós estamos falando do Velho Testamento. Hoje nós não temos essa competência, né? No sentido desse ritual, porque Cristo é o sacrifício perfeito, né? Nós não precisamos mais fazer sacrifícios a Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu e perdoou os nossos pecados. Ele nos deu realmente a vida eterna. Então hoje o nosso sacrifício é vivo, não sacrifício morto mais. É como Paulo fala aos Romanos, nós oferecemos nossa vida ao Senhor. Irmãos, nós entregamos, nós somos esse, agora em Cristo, né? Nós agora temos que viver a vontade de Deus, como diz Romanos, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós cultuamos a Deus, nos colocando, nos entregando como sacrifício vivo na presença de Deus. Pela obra de Jesus Cristo, não precisamos mais ter morte, porque a morte dele já trouxe vida para nós. Então, queridos, voltando ao tema do trabalho, conta-se que Billy Graham, ao participar de uma conferência para líderes em um local muito luxuoso, notou que um senhor idoso varria o local todas as tardes.
Ao conversar com o homem, ficou profundamente comovido quando este lhe contou: sou o proprietário desse local, mas quando vi que ninguém queria essa tarefa, me ofereci. Olha só, que interessante, né? Billy Graham teve essa experiência com essa pessoa que era o dono de um lugar muito luxuoso, mas como não tinha ninguém para varrer, ele mesmo varreu, né? Eu não quero dizer nada assim, irmãos, mas muitas vezes eu mesmo já varri lá na igreja, já catei coisas do chão, já organizei. Esse momento agora, quantas coisas eu estou aprendendo sozinho, fazendo, não dá para mim ter o apoio de ninguém, e a gente tem que aprender, ora. Por que não? Né? Por que o pastor e outra função não possa exercer coisas que precisamos? Isso nos ajuda muito. Isso é trabalho, é servir. Vamos, depois dessa quarentena, irmãos, aprender a servir mais. Parar com essa bobagem, né? De coisas. Eu não faço isso, quem faz é fulano. Vamos aprender, vamos caminhar, vamos entender que na obra de Deus não existe coisas mais importantes do que a outra. Todos nós temos que estar, como Paulo disse, que a igreja é um corpo. E as partes de um corpo, cada parte dele, um não é mais importante que o outro. Cada um tem funções diferentes, né? Mas todos fazem parte de um conjunto. Isso que nos dá a diversidade, a unidade na diversidade, né? Cada um tem sua função e esse conjunto faz a coisa funcionar. É a obra de Deus, é a igreja, é o Senhor, é o trabalho de servir ao Senhor com todo o nosso coração. Não é verdade? Então, isso é servir como Cristo. A dignidade não está na tarefa em si, mas para quem a estamos realizando. Entendeu, irmãos? O mais importante é para quem estamos fazendo essa obra e não a função em si. Portanto, não importa se o trabalho é na igreja, na empresa, na escola, na rua, em qualquer outro lugar, realizá-lo como serviço a Cristo iguala todas as tarefas. Todas têm a mesma dignidade. Eu mandei hoje, né, para quem está na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu mandei a devocional de hoje. Lá fala que tudo que você fizer, tudo, façais para a glória de Deus, façais em nome do Senhor. Viu, meu querido? Você que, quando está lá no seu trabalho, realizando qualquer coisa, ou dentro de casa, lavando a vasilha, limpando a casa, qualquer coisa que você fizer, faça em nome de Jesus. Faça para a glória de Deus. Lembre-se que é Deus que está olhando para você. Você pode pensar assim: mas meu patrão não merece meu serviço, ele não me valoriza, ele não me paga bem, não sei o que. Você pode encher de reclamação aí. Mas se você entender que tudo que vier nas tuas mãos, tudo que Deus colocar nas suas mãos para fazer, faça para a glória de Deus, faça em nome do Senhor, né? Faça para agir na dependência de Deus, para agradar ao Senhor. Irmãos, quem nos valoriza, quem nos ama, quem cuida de nós é o Senhor. No tempo certo, as coisas vão mudando. Mas se seu coração ficar enchendo de reclamação, de amargura, de essas coisas, você não vai mudar nunca e Deus não vai se agradar. Entendeu? Lembre-se, os olhos dos patrões podem não estar te vendo, mas Deus está te vendo. Entendeu? Seja lá varrendo a casa, limpe com a alegria de servir ao Senhor. Faça tudo com a alegria que Deus nos dá. Quando a gente faz isso, irmãos, a vida fica melhor. Nós somos mais felizes, somos mais produtivos e nós entendemos que tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então, a mais simples das tarefas diárias pode ser transformada num ato de culto a Deus. Lembre-se, a palavra culto é serviço. Em inglês, né, os professores aí, os entendidos da língua inglesa sabem, né, quando vai falar de culto é serviço, é service, né, no sentido de culto. Nós estamos fazendo um serviço a Deus, nós estamos trabalhando a Deus. Quando você fala assim que meu culto inicia lá na igreja, está errado. Então tem uma coisa errada, porque o nosso culto nunca acaba, nosso serviço a Deus não fica só lá na igreja, fica em casa, fica em qualquer lugar. Então seu culto nunca acaba. Você que entregou sua vida a Jesus um dia,
você entregou para servi-lo, você entregou para adorá-lo, você entregou sua vida para colocar-se diante de Deus, então o seu culto não acaba depois que você tem Jesus na sua vida. Tá certo? Mesmo nessa quarentena, mesmo estando em casa, preste esse serviço a Deus. Ame o Senhor, sirva o Senhor. E nós servimos a Deus servindo ao próximo também. Nós servimos a Deus quando também a gente liga para alguém, se importa com alguém, ora com alguém, ministra uma palavra a alguém. Isso é testemunho, isso é serviço, isso é trabalho, isso é culto. E nós não podemos fazer isso mesmo para os homens, nós temos que fazer isso para Deus, para o Senhor. É Ele, somente a Ele, toda a glória, todo o louvor. Amém? Então, no dia do trabalho, Deus está nos ensinando que o serviço digno não é a função, não é a tarefa em si, mas a quem estamos realizando. Todo serviço a Deus é digno, porque nós estamos nos dirigindo a Ele, para a glória do Senhor. Amém? Então vamos caminhar nessa live, nesse sentido de orarmos, de aprendermos a valorizar as coisas do Senhor. Amém? Um Abacuque bem forte, apertado para todos vocês. Abacuque é abraço, né? Então meu Abacuque para todos vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Que bom poder revê-los. Que bom que Deus esteja abençoando ricamente você e sua vida. Amém? Nosso texto dessa tarde é esse aí. 2 de Crônicas 25, de 1 a 9. Diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Joadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Era um coração mais ou menos, entendeu? Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Você vê que ele já assumiu o trono já no momento difícil, né? O pai foi assassinado. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ó. Amazias congregou a Judá e o pôs-se segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000, chefes de 100, por toda Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Já começou fazendo um levantamento, né? Tipo um censo para ele saber o seu exército. Também tomou de Israel soldo em 100.000 homens, 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age, sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltasse para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também dos filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Meus irmãos, meus queridos irmãos,
essa palavra aqui é muito interessante, né? Amazias, como foi dito aqui, foi um rei, né? Um dos reis de Judá e tinha autoridade, né? Como todo rei, poder. Mas também um problema que ele tinha. Ele era um rei mais ou menos. Ele não tinha um coração totalmente no Senhor. Você viu aqui, o coração dele não era inteiro na presença de Deus. Era aquele sujeito mais ou menos com Deus, entendeu? E com isso a gente pode ter uma ideia de que ele cria em Deus pela metade, né? Obedecia, mas não de todo o coração. E muitas vezes ele obedecia por interesse, né? No caso aqui do texto, nós temos aqui uma situação de guerra. Ele estava muito próximo de uma guerra, né? E aí, além do exército que ele levantou, né? Ele levantou um exército dentro de Israel com um rapaz de 20 anos para cima, então ele tinha um bom exército. Aqui ele fez a contagem e ele tinha ali 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar bem o escudo, tá certo? Mas ele também contratou um exército mercenário, né? Ele contratou homens mercenários da tribo de Efraim, né? E ele colocou aqui um pagamento para esse exército mercenário, tá certo? E aí apareceu um homem de Deus, um profeta, né? Que vai até ele e fala assim a respeito disso, que Deus não estaria com Israel, né, nesta guerra, se ele fosse com esse exército paralelo que ele contratou. E Deus foi muito claro para ele, dizendo assim, Deus falou para ele assim, vai só e ser forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo. Porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Foi essa palavra que Deus deu para Amazias. Olha, Deus não irá com você se você for com esse exército paralelo que você contratou, né? Bom, só que repreendido pelo profeta, qual foi o pensamento dele? O que veio na cabeça dele nessa hora que o profeta disse isso? Ele perguntou para o profeta assim, e a prata que paguei a eles? Vou ler aqui na minha versão. Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Você entendeu? A preocupação dele nessa hora foi mais econômico, né, no bolso, do que realmente entender que Deus queria abençoá-lo. Ele estava mais preocupado com as coisas materiais do que com que Deus. E olha o que o profeta disse para ele. Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Irmãos, Deus pode dar muito mais para a gente fica muito preocupado às vezes. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, né? Eu não vou ter mais condições de fazer isso. Meu sonho foi frustrado, meus planos foram por água abaixo. A gente fica mais preocupado com isso do que realmente agradar a Deus, do que fazer a vontade dele, do que prazerosamente a gente está confiando em Deus. Não é interessante isso? O pensamento de Amazias, esse rei, é o pensamento de muita gente, né? Ele não estava preocupado em agradar a Deus. Não estava. Ele estava preocupado com outras coisas. Ele logo perguntou, mas e agora? O que eu vou fazer com os 100 talentos de prata que eu paguei para esses homens? O que eu vou fazer? Eu vou recuperar? Né? Eu vou ter alguma chance de recuperar isso aí? Olha, irmãos, às vezes nós somos roubados. Às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam. Mas quantas vezes Deus pode dar muito mais do que a gente perdeu? Não é verdade? Não fique olhando para as perdas nessa hora, não. Não fique olhando para aquilo que você perdeu.
que deixou de ganhar. Esteja com seu coração grato. Deus dará, Deus te suprirá, tem te suprido e vai te suprir mais. Deus te abençoará, Deus te multiplicará. Confie nisso, mantenha sua vida para agradar ao Senhor, relacione com Ele, confie nele. E aí Amazias então, preocupado com isso, mas a resposta do profeta é uma resposta de Deus até para nós. Deus pode lhe dar muito mais. O profeta estava dizendo, consinta em demitir esses homens, demita eles, não mantenha esse contrato com esses mercenários. Você vai para a guerra e Deus vai dar a vitória para você sem precisar desses homens. Irmãos, Deus não precisa de jeitinho, Deus não precisa de subterfúgios, Deus não precisa de meios para poder estar querendo a gente alcançar o objetivo da maneira nossa, humanamente, sabe? Ele já tinha um bom exército, ele podia ir com esse exército, mas não, ficou preocupado, querendo mais. E aí Deus apareceu e falou assim, olha, eu não vou te abençoar se você for desse jeito. Ainda bem que ele ouviu, gente. Ainda bem. Mas você vê que o pensamento dele era outro, já ficou preocupado. E agora? Eu já paguei esses homens, eu vou ser restituído. Né? Preocupado com que, o prejuízo que ele ia ter. Oh, meus irmãos, vamos estar confiando em Deus. E aí, é importante que a gente entenda isso, né? Entendo que Amazias tipifica uma modalidade frequente de espiritualidade. Gente que se relaciona com Deus de olho no bolso. Crê porque considera a fé uma forma de conquistar bênçãos. Gente que obedece não por amor, não por gratidão, mas por medo de ser castigado por um Deus melindroso e passivo de ser manipulado por meio de barganha. Comporta-se bem enquanto espera pelas bênçãos desejadas, mas basta que estas não sejam satisfeitas para voltar as costas a Deus até a próxima dor de barriga. É isso que eu disse há poucos dias atrás. Você serve a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Porque no dia que Deus deixar de fazer, você vai ser como? Como que você estará? Como que você ficará depois de não ter, aquilo que Deus te faz? Porque Deus faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós temos que servir a Deus o tempo todo. E como diz aquele clichê, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E que isso realmente faça ser válido na nossa vida, tá certo? Então o Pai nos oferece muito mais do que bens materiais. Buscar a Deus apenas pelas bênçãos materiais é tão tolo quanto sentar-se à mesa de um banquete e comer apenas lasquinhas de lascas de pão. Nele, o Criador e Sustentador, a fonte de todo bem, reside toda a riqueza em todos os campos. No dia em que aprendemos a usufruir a comunhão com Ele e nos deixar preencher pela plenitude da sua maravilhosa graça, aprenderemos a ser verdadeiramente ricos. Isso mesmo, irmãos. Muitas vezes nós estamos passando fome com um banquete de Deus enorme na nossa frente. E Deus quer que a gente esteja confiando nele, para a gente ver esse banquete que está ali o tempo todo. Só que como a gente anda mais ou menos com Deus, a gente não percebe, Então, nós temos que entender isso e confiar no Senhor. Deus tem muito mais a nos dar do que bênçãos materiais. Vou repetir. Deus tem muito mais a nos dar do que bênçãos materiais. Ele quer que a gente ande com Ele, que a gente se relacione com Ele, que a gente ande, em nome de Jesus, na presença dEle.
Muito bem, irmãos, essa é a minha reflexão nessa tarde, tomando o rei Amazias como exemplo, né, de que é preciso a gente estar preocupado mais em agradar a Deus do que com as perdas que a gente teve ou pode ter, né? Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, essa pequena reflexão, e que você tome isso como palavra para desenvolver, fortalecer a sua fé cada dia mais. Amém? Um forte e apertado Abacuque para todos vocês. Muito obrigado. Amém? Tchau, tchau.